Pessoal, então, olá. Eh, Continuando, então, resolver algumas questões, né? Quer dizer, algumas não, mas a gente vai tentar resolver o máximo possível para vocês poderem estudar para o Enem, que se avizinha aí, né? Já tá lá, tá em cima. Então, eu vou gravando e vocês vão estudando. Essa é a ideia. Bom, continuamos na filosofia antiga, né? Na Grécia. E vamos lá, vamos para essa questão 28 da prova azul, Enem 2015. O que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos de poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. As origens do pensamento grego, né? Bertrand, 1992. Na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora tinha por função. Bom, lembra, a gente estudou isso nas primeiras aulas. Né? A ágora era um lugar, simplesmente assim, um lugar onde os cidadãos se encontravam para debater as questões públicas, né? As questões políticas. Então acho que essa aí é bem simples, né? É só uma questão de saber o que é a água. Né? Bom, não é para agregar os cidadãos em torno de reis, não, não se trata disso. As decisões não estão expostas, como a letra B tenta indicar. Né? São decididas ali. As questões são colocadas para serem decididas. Não tem nada a ver com reunir os exércitos, né? Em assembleias fechadas, e nem é uma eleição de representantes, como indica a letra E. É uma experiência de democracia direta. Né? Os votos são diretos. Né? São os cidadãos que votam em determinada demanda. Então a resposta é constituir o lugar, que é a ágora, né? Constituir o lugar onde a função da ágora, constituir o lugar onde o corpo do cidadão se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. É isso. Então, é letra C. Né? Certo? Bom, passando para a próxima, então. Bom, essa é uma questão de 2019. Vamos lá, é de Aristóteles, né? Vimos que o homem sem lei é injusto e o respeitador da lei é justo. Evidentemente, todos os atos legítimos são, em certo sentido, atos justos, porque os atos prescritos pela arte do legislador são legítimos e cada um deles é justo. Ora, nas disposições que tomam sobre todos os assuntos, as leis têm em mira a vantagem comum, né? Quer de todos, quer dos melhores, ou daqueles que detêm o poder, ou algo desse gênero. De modo que, em certo sentido, chamamos justos aqueles atos que tendem a produzir e a preservar para a sociedade política a felicidade e os elementos que a compõem. Né? Então, de acordo com Aristóteles, a política, né, o texto. De acordo com o texto de Aristóteles, o legislador deve agir conforme a moral e a vida privada. Bom, fala no texto todo o tempo, né, em sociedade política, em felicidade dos elementos que o compõem, né? Então não se trata de moral e vida privada. É razão e verdades transcendentes,
como diz a letra E, não, porque a gente está falando da vida pública e prática, né? Então o que transcende é o que se afasta, transcende o mundo, né? Não está no mundo, não está afastado do mundo. Então, é lógica e os princípios metafísicos também não, está no mundo físico realmente, né? A política, é o debate, né? Aqui ele fala no legislador, né? O legislador que cria as leis para a vida física, para nós, na vida prática aqui. Utilidade e os critérios pragmáticos até poderia ser essa, né? Mas a gente estudou em Aristóteles que a virtude e o interesse público, né, e a busca do bem comum na sociedade é um objetivo dele, né? Então não é algo de utilidade, isso estaria mais para os sofistas, né? Então a resposta certa é virtude e os interesses públicos. Vocês lembram, né, que as virtudes têm que ser desenvolvidas na prática por Aristóteles, né? Certo? E o interesse público é o mais importante, porque a virtude da política é buscar o bem comum, certo? Então é isso. Virtude e os interesses públicos. Bom, vamos para a próxima então. Essa é bem grande, né? Enem 2017, o texto é bem grande também. É Aristóteles, né? Bom, se pois, vamos ler devagarinho essa, né? Se pois para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos, por ele mesmo, e tudo ou mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente tal fim será o bem, né? A busca do bem, né? A busca do bem. Ou antes o sumo bem. O bem em si mesmo, o sumo bem. É a busca que estamos percorrendo, né? Mas não terá o conhecimento porventura grande influência sobre essa vida? É a pergunta que ele faz. Se assim é, esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais, apenas o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui objeto. Então ele está tentando aqui separar, né, quais as ciências e o que estuda, né? Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza. Então ele considera a política a maior das artes, a maior das disciplinas, a mais importante, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas num Estado, né? É a política que determina o que é bom para a sociedade, né? A política como algo muito importante, né? O que devemos estudar, né? Isso a gente pode pensar, né? O que na nossa sociedade nós pensarmos a escola, né, através de políticas, o que é importante, o que é mais importante? É só o que se refere ao trabalho ou também disciplinas que pensem a sociedade, né, como sociologia, filosofia, história, certo? Então, ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender, e até que ponto. E vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências, e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Então ele enxergava a política como algo, né, como eu já falei na questão anterior, que
tem como objetivo o bem comum. Não é o que o senso comum de hoje acredita na política, né? A gente sempre considera um lugar obscuro, com corrupção, né? A maioria das pessoas, no senso comum, mas aqui no pensamento grego a política era muito importante e alguém que achasse ao contrário era considerado um idiota, né? Certo? Bom, a pergunta. Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que... Bom, depois de a gente entender o texto do jeito que a gente entendeu, fica fácil, né? O bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. Vocês acham que é isso? Não, né? Se é o bem comum, e a gente falou no bem comum o tempo todo, né? Não é a letra A, com certeza. O sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade? Não, né? É as pessoas, né? É as pessoas que vão buscar isso, não é os deuses, né? É a própria sociedade que deve buscar isso. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Essa tem grande chance. A educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. Ok, mas não é disso que trata o texto, né? A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Ele nem fala sobre isso. Então, a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade, e ele fala várias vezes aqui, né? Ó, ninguém duvidará de que o seu estudo pertence à arte mais prestigiosa, que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza. Tá? É simples essa. Apesar de assustar pelo tamanho do texto, ela é simples. Então é isso, gente. Passamos para a próxima. Eu acho que é 12 minutos. Bom, vou terminar por aqui. E a gente passa para uma próxima gravação, né? Então, abraço a todos. Faremos mais questões na sequência.